que vai requerer de nós muito maior atenção. Como diz o versículo 31 do capítulo 8, começa dizendo assim: disse Jesus. Por ser o momento da pregação da palavra do Senhor, nós temos que ter reverência, temos que ter ouvidos abertos e corações receptivos. Porém, maior atenção nós devemos dar agora, porque nós, irmãos, meditaremos nas palavras vindas diretamente da boca de Cristo. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e querido Pai, te pedimos, Senhor, que nesta manhã nos dê ouvidos abertos e corações prontos para ouvir e receber Sua palavra. Faça, Pai, de nós toda e qualquer coisa que desvie os nossos pensamentos para que possamos estar voltados totalmente para a palavra do Senhor. Nos dê, Pai, um espírito pronto a obedecer. Eis o nosso pedido que lhe fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus está fazendo um discurso, entre muitos discursos que ele já fez. E nesse momento, no versículo 31, Jesus estava fazendo o seu discurso e chega nesse ponto onde Jesus está pregando, falando, diz o versículo 31, para judeus que haviam acreditado nele. Judeus estavam ali ouvindo ele e tinham uma crença em Jesus. Mas no versículo 31, Jesus diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus começa dizendo se, uma condição. Ser um discípulo verdadeiro de Cristo é muito mais do que apenas crer. Ser um discípulo verdadeiro de Cristo é permanecer firme na sua palavra. A palavra de Cristo, a palavra do Senhor, ela não é apenas tinta impressa em papel. Por isso não podemos tratá-la dessa forma. Não é apenas letras em papel. Diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra do Senhor é poderosa. Não é um conjunto de letras, irmãos, que formam frases. É a revelação da mente de Deus, do coração de Deus, para o nosso coração. Amém. Permanecer na palavra de Cristo nos torna discípulos, e essa palavra nos conduz ao conhecimento da verdade. Olha o versículo 32. E conhecerão a verdade. Jesus está dizendo ali que a verdade vai além da crença. A verdade vai além do dogma, do costume ou da doutrina religiosa. Os judeus, para quem Jesus estava pregando, não conheciam a verdade, porque estavam presos nas suas tradições. E por isso eles não queriam aceitar a palavra que os podia conduzir à verdade. Mas o que é essa verdade? Em João capítulo 18, versículo 37 e 38, Jesus está sendo interrogado por Pilatos, e Jesus diz que veio ao mundo para testemunhar da verdade. E Jesus diz que todos que são da verdade o ouvem. E aí Pilatos, com a sua famosa frase, pergunta: o que é a verdade? Jesus disse: todos os que são da verdade me ouvem. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, diz que aquele que é a palavra estava no mundo. No versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Jesus é a palavra de Deus viva. E em João capítulo 17, versículo 17, Jesus disse, orando ao Pai: santifica-os
na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é a verdade. A palavra é o próprio Jesus. Logo, a verdade está manifesta em Jesus. A verdade, irmãos, não é um conceito, a verdade não é uma ideia, a verdade está manifesta em uma pessoa, Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade. Jesus é a verdade. Permanecer na palavra é permanecer em Jesus, é permanecer na verdade, é se relacionar com Ele. E então conhecemos essa verdade, e essa verdade que é o Senhor, ela nos liberta. É a continuação do versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. No versículo 36, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. A palavra liberta, o Filho liberta, porque a palavra e o Filho são a mesma coisa. E Ele é a palavra da verdade. Ora, os judeus que estavam ali, que haviam crido em Jesus apenas, crido em Jesus, e não receberam a palavra dele, não entendiam, não compreendiam. Eles diziam que não eram escravos de ninguém, no versículo 33. Não somos escravos de ninguém, mas apesar de eles estarem sob o domínio de Roma, tinham ainda uma prisão mais forte e mais perigosa, o pecado. Versículo 34, Jesus responde: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Além de presos, eram cegos. E o único que os podia ajudar, eles estavam rejeitando. É necessário um relacionamento com a palavra do Senhor. É necessário permanecer na palavra e deixar a palavra permanecer em você. Olha o final do versículo 37. Jesus disse: porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Em vocês não há lugar para a minha palavra. Eles não estavam na palavra, e logo a palavra não estava neles. Mas que lugar a palavra deveria ocupar no nosso coração, no coração do homem? Acredito que é o primeiro lugar. A palavra deve ter o primeiro lugar na sua vida. Deve ter um lugar mais fundo, de forma que não pode ser tirado dali. O salmista diz: eu guardo no coração as tuas palavras. Salmo 119, versículo 11. A palavra deve ter também um lugar de honra na sua vida. Você deve receber a palavra com atenção, com reverência, com fé e com obediência. Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Não adianta me chamar de Senhor, se a palavra não tem lugar de honra na sua vida. Mateus capítulo 7, versículo 24 e versículo 26, Jesus diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha e poupou a sua vida. Mas aquele que ouve essas palavras e não as pratica é como um homem insensato que perdeu a sua vida. A palavra deve ter também em sua vida um lugar de confiança. Devemos confiar em todas as promessas e depender sempre da palavra de Deus. Visto que Deus não mente, Deus não erra e Deus não muda. A palavra deve ter um lugar importante na sua vida, onde ela tem prioridade, onde ela tem honra, onde você a trata com confiança e com respeito. Mas por que a palavra não está na vida de muitas pessoas? Por que Jesus disse: a minha palavra não está em vocês? Porque muitos estão ocupados demais para a palavra de Deus. Muitos querem novidade, querem mensagens que agradem o seu ego.
Porque muitos são sábios demais, são cultos demais, são eruditos, e por isso se acham superiores e tratam a Bíblia como mais um livro de tantos que já leram. Porque são amigos do pecado, são gananciosos, não querem uma limpeza de coração. Por isso, não recebem a palavra do Senhor na sua vida. Quem está no pecado está contra a palavra, porque sabe que a palavra está contra ele. E qual é a consequência da palavra não estar em você? Se a palavra não está em você, você continua no pecado, preso, e será condenado eternamente. Se a palavra não está numa pessoa, ela continua sendo inimigo de Deus e provará no dia final a sua ira. Se a palavra não está nessa pessoa e essa pessoa rejeitou a própria palavra o julgará no último dia. João capítulo 12, no versículo 42, o próprio Senhor Jesus diz: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que eu tenho pregado, essa o condenará no último dia. Amado irmão, querida irmã, amigo, visitante, como está o seu relacionamento com a palavra do Senhor? Você tem permanecido na palavra do Senhor? Mateus capítulo 7, versículo 13, Jesus disse para os religiosos: vocês anulam a palavra de Deus por meio das suas tradições. Os judeus tinham muitos conceitos sobre religião, e esses conceitos religiosos impediam eles de andarem de acordo com a palavra. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Cuidado com conceitos religiosos que conduzem você para longe da palavra do Senhor. Lembre-se, a palavra não é uma tradição, não é um conceito, não é uma doutrina, não é uma filosofia. A verdade é Jesus Cristo. Há um lugar para a palavra de Cristo do seu coração? Colossenses capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Paulo diz: habite. Há uma morada para a palavra do Senhor em sua vida? Ela habita em você? Irmãos, nós damos lugar a tanta coisa ocupa a nossa vida, tanta coisa encontra lugar no nosso coração. Por que não a palavra? Damos lugar à raiva, damos lugar ao rancor, damos lugar ao orgulho, à inveja, damos lugar ao medo, ao comodismo, damos lugar à preguiça, à avareza, damos lugar à ingratidão, à murmuração, damos lugar a inimizades, a vaidades, a vícios. E o que dizer do pecado doméstico? Aquele pecado que já te acompanha há bastante tempo. Damos lugar a ele. Por que não damos lugar à palavra do Senhor? Não dê lugar a essas coisas, irmãos. Deixe a palavra do Senhor ocupar seu coração, sua alma, seu pensamento, o vazio da sua vida. Acredite, irmão, a palavra ela é viva e poderosa. Ela pode nos libertar de todo o pecado. Ela pode transformar o nosso caráter. Aquele caráter que parece que não muda. A palavra muda. A palavra pode mudar a sua conduta, por mais torta que esteja. É só dar lugar para ela. Talvez você queira que a palavra chegue à sua casa, à sua família. Mas antes da palavra estar em sua casa, ela precisa estar em você primeiro. Antes da palavra chegar ao seu trabalho, ela precisa estar no seu coração. Antes de você querer afetar a vida dos outros com a palavra tem que afetar primeiro a sua vida. Ela tem que mudar primeiro a sua vida. A palavra que é Cristo e é viva e não é morta,
ela chega até nós todos os dias. Todos os dias. E momentos como esse, onde a palavra chega até nós. Mas nós precisamos fazer algo para que essa palavra, para que esse Jesus vivo, encontre um lugar em nossa vida. Seu coração deve estar aberto para que a palavra possa entrar e fazer morada. Jesus, quando escreve, pede João para escrever as cartas de Apocalipse, ele escreve para 7 igrejas. E dentro dessa carta, no capítulo 3, versículo 20, falando com a igreja, falando com cristãos que já tinham colocado tantas coisas dentro do seu coração, que Jesus ficou num cantinho apertado. Já estava quase indo embora, porque não tinha lugar para ele. E Jesus diz assim para aquela igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A palavra é viva, a palavra busca, a palavra vem ao seu encontro e ela bate na porta. É só você abrir, só abrir. A palavra tem poder de nos purificar. Em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26, Paulo diz que Cristo lavou a igreja, lavou a mim e a você pela água mediante a palavra. A palavra que nos leva e nos conduz para a eternidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 a 25, Pedro diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Vamos colocar nossa esperança na palavra do Senhor. E Pedro continua dizendo: pois toda a humanidade é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. A erva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Graças a Deus, porque a palavra ela é viva e ela é poderosa. E apesar de todos os meus defeitos, e apesar de muitas vezes eu não permanecer na palavra e tirar a palavra de dentro do meu coração para dar lugar a tantas outras coisas, eu posso. Você pode mudar. Você pode dar mais uma chance para a palavra do Senhor. Não precisa ajudar ela, não. Ela faz por si só. É só abrir o coração. Pedro termina dizendo: essa é a palavra que lhes foi anunciada. Essa é a palavra que eu anunciei. Termino citando Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, o Senhor sabe o que há no meu coração e tantas coisas que ocupam o primeiro lugar, que é devido à sua palavra. E a consequência disso, Pai, é que aquele caráter antigo que eu havia abandonado, às vezes volta à tona. Aquele pecado que havia eliminado, aquele vício, parece nos tomar de novo. Coisas que nós tínhamos largado, retomamos. Por quê? Porque nós damos lugar à sua palavra, Senhor. Mas nós cremos e sabemos que se nós, mais uma vez, para alguns, a primeira vez que abrimos o coração para a sua palavra, ela é poderosa para entrar, para nos lavar e para nos purificar. Nos ajude a ter consciência disso. Que não apenas tenhamos uma crença em Jesus, mas que possamos viver Jesus todos os dias de nossas vidas. Fortaleça cada irmão que precisa da sua palavra. Vem, Pai, em nosso auxílio, vem em nosso socorro. O clamor da sua igreja que pede para que a sua palavra possa reinar em nossos corações e para que possamos estar contigo na eternidade. Esse é o nosso pedido, para que não sejamos somente ouvintes, mas operoso praticante. Em nome de Jesus oramos. Amém.
Amém.